Jesus, a minha alegria é a Santa Cruz. A minha alegria é a Santa Cruz. No tempo em que eu era criança, cantava este canto pensando em Jesus. Agora Jesus, estou vendo no irmão que sofrendo carrega sua cruz. A gente no mundo de hoje precisa ser forte pra não vacilar. Se a gente não toma cuidado, Deus fica de lado, o fracasso virá. Eu vou com fé viver a vida, levar amor onde faltar. Levo comigo a esperança de todo mundo poder cantar. O meu coração é só de Jesus, a minha alegria é a Santa Cruz. A minha alegria é a Santa Cruz. Os homens só vivem pensando que a felicidade é dinheiro na mão. Feliz é quem faz caridade e não guarda maldade no seu coração. Há muitos que vivem xingando, que vivem clamando da vida que tem. A vida é um peso suave que a gente carrega do jeito que vem. Eu vou com fé viver a vida, levar o amor onde faltar. Levo comigo a esperança de todo mundo poder cantar. O meu coração é só de Jesus, a minha alegria é a Santa Cruz. A minha alegria é a Santa Cruz. Queria sair pelo mundo gritando bem forte que existe o amor. Queria que todo semblante se abrisse um sorriso igual uma flor. Eu sinto que a vida da gente parece uma história na mesa voltar. Um pão repartido com todos, louvor que só freca no dom de se dar. Eu vou com fé viver a vida, levar o amor onde faltar. Levo comigo a esperança de todo mundo poder cantar. O meu coração é só de Jesus, a minha alegria é a Santa Cruz. A minha alegria é a Santa Cruz. O meu coração é só de Jesus, a minha alegria é a Santa Cruz. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, sem pecado concebida. Gente boa, com apreço, saúde e paz. Sejamos fortes na fé, alegres na esperança, fervorosos no zelo, ardentes na caridade, humildes e sempre dados à oração. Caminhemos juntos lado a lado na verdade e na justiça, e sejamos sal da terra e luz do mundo. Hoje nós estamos celebrando a memória de São Pedro Damião, bispo e doutor da Igreja. Pedro Damião nasceu na Itália e foi bispo da diocese de Ostia e trabalhou junto com os papas da época para a reforma da Igreja, para a reforma na oração litúrgica. Pedro Damião foi monge eremita, depois se tornou prior de seu mosteiro e ficou bispo da diocese de Ostia. A diocese de Ostia, na Itália, na qual no século V teve o bispo Germano, era amigo de São Bento. No dia em que o bispo Germano, amigo de São Bento, o dia que o bispo Germano faleceu, no século V, São Bento viu o bispo Germano entrando no céu em um globinho. E mais tarde, no século XI, Pedro Damião foi bispo da diocese de Ostia. E São Pedro Damião ficou cardeal e foi declarado doutor da Igreja. Que a exemplo de São Pedro Damião, saibamos rezar
e trabalhar com amor na sagrada liturgia da Santa Igreja. Do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos, e dizia-lhes: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e eles matarão, mas 3 dias depois de sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: que discutis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 discípulos e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos, aquele que serve a todos. Em seguida, pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: quem acolher em meu nome uma dessas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem vos acolher está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados e ilumine a nossa vida. O nosso Senhor Jesus Cristo estava com seus discípulos e atravessavam a Galileia. E o nosso Senhor Jesus Cristo não queria saber que ninguém soubesse que ele estava ali. E o nosso Senhor Jesus Cristo estava ensinando os seus discípulos, anunciando a boa notícia do reino. E anunciou a paixão. É o anúncio da paixão pela 2ª vez no Evangelho segundo Marcos, que hoje nós estamos encerrando o primeiro ciclo do tempo comum e amanhã estamos iniciando o tempo da Quaresma, a preparação para a Páscoa e o tempo da Páscoa, e depois retornaremos ao tempo comum. E o nosso Senhor Jesus Cristo anuncia a sua paixão. O Filho do Homem, bem sabemos que toda vez que Jesus está dizendo o Filho do Homem, ele está anunciando a sua divindade, que o Filho do Homem é um homem só com toda a humanidade, um homem só, Deus. Ele vai ser entregue nas mãos dos homens. E anunciou a sua morte e a sua ressurreição. 3 dias depois de sua morte, ele ressuscitará. É o anúncio de sua paixão e de sua ressurreição. Que Jesus, anunciando a sua ressurreição, a Páscoa de Cristo é a nossa Páscoa. E os discípulos não compreenderam o anúncio da paixão. E lá chegaram a Cafarnaum. E estando em casa, Jesus perguntou por que os discípulos ficaram discutindo sobre o anúncio da paixão, que o nosso Senhor Jesus Cristo anunciou a paixão, e nenhum dos discípulos entendeu, nenhum deles entenderam o que queria dizer esse anúncio. Que como no primeiro anúncio da paixão no Evangelho segundo São Marcos, Pedro disse ao Senhor que não iria acontecer. Mas o Senhor repreendeu a Pedro no primeiro anúncio da paixão. E o Senhor repreendeu a Pedro que Pedro não estava pensando nas coisas de Deus, mas sim nas coisas do mundo físico, nas coisas dos seres humanos. Por isso que no primeiro anúncio da paixão, o nosso Senhor Jesus Cristo
repreendeu a Pedro, que Pedro foi repreender o Senhor no anúncio da paixão. E hoje o nosso Senhor Jesus Cristo anuncia a sua paixão pela segunda vez no Evangelho segundo Marcos. Anuncia a sua paixão e a sua ressurreição. E os discípulos, nenhum deles entenderam o que o nosso Senhor Jesus Cristo estava dizendo. E eles começaram a discutir pelo caminho. E o nosso Senhor Jesus Cristo observou os discípulos discutindo e perguntou: o que estáis discutindo? O que discutis pelo caminho? Assim o nosso Senhor Jesus Cristo pergunta para os discípulos o que eles estavam discutindo pelo caminho. E os discípulos ficaram todos calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Depois do anúncio da paixão, que eles não entenderam o que queria dizer o anúncio da paixão e da ressurreição, o nosso Senhor Jesus Cristo observa os discípulos discutindo e pergunta: o que estáis discutindo pelo caminho? E eles estavam discutindo quem era o maior. E estavam discutindo quem era o maior, o nosso Senhor Jesus Cristo chamou os 12 discípulos e disse: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. É servir o próximo, é ter todos os graus da humildade, é viver a obediência. Será que nós estamos sendo obedientes? Estamos tendo todos os graus da humildade? E o nosso Senhor Jesus Cristo chamou uma criança e colocou-a no meio deles e abraçou a criança. E quem acolher uma criança está acolhendo o nosso Senhor Jesus Cristo. E acolhendo ele, acolhe o Pai, o Todo-Poderoso que enviou. Acolhendo uma criança, acolhe o Pai, o Todo-Poderoso que o enviou. É a humildade, é ter um coração puro, um coração manso e humilde. Será que nós estamos tendo um coração puro, um coração manso e humilde? Será que nós estamos sendo servos? Nós estamos ouvindo o que o Mestre está nos dizendo? Na primeira parte do Evangelho é o anúncio da paixão. E na segunda parte é a humildade, é ser servo, é fazer-se pequeno, é ter um coração puro, um coração manso e humilde, um coração segundo o coração de Deus. É o coração puro, é acolher uma criança em nome do nosso Senhor Jesus Cristo e acolher Ele, acolher o Pai, o Todo-Poderoso. Será que nós estamos sendo humildes e acolhendo as pessoas em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, acolhendo com toda a humildade? Que todos os seres humanos saibam acolher o próximo e ter um coração manso e humilde, um coração semelhante ao coração do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Maria Imaculada, Rainha de Misericórdia, nossa medianeira, nossa advogada, a luz do nosso viver, a proteção de nossa vida, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Ó meu belo amor, ó minha docíssima esperança, Senhora medianeira e advogada nossa, aperte o coração de cada ser humano e faça semelhante ao vosso Filho Jesus. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém.
Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que tenha sido abandonado por vós, quem a vós tivesse recorrido o vosso socorro, e implorado o vosso auxílio, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. São José, rogai por nós. Lembrai-vos, ó Puríssimo Esposo da Virgem Maria, ó meu doce protetor São José, que jamais se ouviu dizer que alguém tivesse invocado a vossa proteção, implorado o vosso socorro e não fosse por vós consolado e atendido. Com esta confiança venho à vossa presença e a vós fervorosamente me recomendo. Não desprezeis a minha súplica, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ouvi, Senhor, a nossa oração, e chegue até vós o nosso clamor. Que pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, de São José, de São João Paulo II, de São Pedro Damião, que o Senhor nosso Deus nos guarde e nos fortaleça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.